Então, gente, ser jurado do HQ Mix, jurado de indicações, é uma tarefa muito, mas muito árdua. Por quê? Porque vocês podem imaginar que a quantidade de quadrinhos que são lançados no país, do Oiapoque ao Chuí, é incomensurável, ainda mais nesses tempos de globalização, da tecnologia evoluindo sem parar, né? E, tipo, a informação está chegando muito rápido para qualquer lugar, né? Você vai num evento em Porto Alegre, você tem milhões de lançamentos que dificilmente vão chegar aqui por problemas de distribuição, né? Ou vão chegar pelo correio e tal. Quer dizer, então a gama de lançamentos é muito grande e isso é muito complicado, assim, né? Eu diria para vocês que é impossível que um jurado só leia tudo o que sai, né? Para isso exige uma comissão, né, de indicações, que são 7 jurados, que esses 7 jurados leem basicamente tudo que está rolando, né? Se eu não acompanho alguma coisa, um outro colega vai acompanhar, ele vai trazer a informação pro júri, vai dizer o que é procedente, né? Quer dizer, e isso é extremamente debatido, assim, as pessoas colocam as suas preferências em cada categoria, cada um dos jurados escolhe os seus preferidos, né? A gente bate assim as coincidências, as coisas que não são coincidentes, não é questão de votou mais, que teve mais votos ou teve menos votos. Discute-se assim, não é procedente que a gente indique esse cara aqui, porque nessa categoria esse quadrinho, esse autor ou qualquer coisa que valha, já está indicado em diversas categorias. Talvez seja interessante abrir um espaço para um outro concorrente em uma outra categoria, né? Quer dizer, isso é muito arduamente discutido, né, entre os 7. Essa lista de indicados, que a gente chega a uma lista final depois de muita discussão, é submetida ao público através do blog do HQ Mix, né? E diferente, ao contrário de qualquer prêmio que eu conheço, assim, né, a gente abre um espaço no blog para que todas as pessoas que se consideram injustiçadas ou que acham que foi esquecido algum nome se pronunciem, e a gente realmente avalia esses comentários com vistas a modificar um pouco a lista de indicados, e eventualmente isso acaba ocorrendo sempre, né? Isso, tipo, julgado com muita procedência por um júri, que é um júri que, vale a pena dizer, de pessoas extremamente bem informadas, extremamente despidas de qualquer tipo de preconceito em relação a gênero, em relação a autor, em relação a qualidade da produção, a quantidade de exemplares que forem impressos, se é independente, se é uma grande editora. Não existe preconceitos em relação a isso, absolutamente, que são pessoas gabaritadas que entendem do riscado, todas elas, né? E chegamos a uma lista final, enfim. Quando chegamos a uma lista final de 7 indicados por categoria, e aí daí foge do nosso controle, porque existe um colégio eleitoral que talvez o Jal e o Gual tenham uma noção melhor de quantas pessoas formam esse colégio eleitoral, que eles escolhem, né? Invariavelmente, muitas coisas que eu acharia que mereciam o prêmio não ganham o prêmio porque o público votou num outro candidato àquela tal categoria, né? Quer dizer, então, isso tudo dito é para dizer o quanto o HQ Mix ele é pensado com muito cuidado, assim, pra gente. Claro que o prêmio eventualmente às vezes erra, às vezes tem indicações que às vezes não são procedentes eventualmente, né? Tem categorias que ainda merecem um pouco mais de reflexão, eu acho, para que a gente possa botar na pauta de votação. Mas assim, com todos esses problemas, é um prêmio que seguramente ele afere o quanto o quadrinho brasileiro está nesse momento sensacional artisticamente falando, né? A gente tem problemas no quadrinho brasileiro, mas a nível artístico, a nível de quantidade de pessoas boas trabalhando aqui, tanto autores quanto editores, né, quanto licenciadores, quanto tradutores, quanto letristas, quanto todas as camadas da produção de quadrinhos. Então o HQ Mix afere o quanto tudo isso está num nível muito alto, assim, né? Talvez num nível em que nunca esteve na história do quadrinho brasileiro, se você pegar um cômputo geral da situação no país todo, né? No Brasil, você acha que pode chegar a criar um estilo que fala isso, é o estilo brasileiro, que tem mangá daqui dos Estados Unidos? Eu acho que já existe isso, né, de certa forma.
Eu acho que o exemplo mais claro que nós temos de quadrinhos no Brasil é o humor. O quadrinho de humor brasileiro, e que também reverbera um pouco para a tira, para o cartoon, para a charge. Nós temos uma maneira de fazer humor que é muito peculiar, eu acho, né? E bem próprio, mas já temos há muitos anos. Isso data lá do começo do século, né? Você vê até do século passado, vê o Angelo Agostini, né? Embora seja italiano, ele começou a fazer quadrinhos com mais expressão no Brasil no século XIX, né? E a gente tem aquela tradição toda, passa pelo J. Carlos, pelo Carlos Estevão, pelo Ziraldo, pelo Enfio, pelo Laerte, pelo Angeli. Né? Existe uma linguagem de humor no quadrinho brasileiro que é muito peculiar, né? Que naturalmente ela é influenciada por coisas de fora, óbvio, né? E eu acho que hoje em dia se desenvolve muita coisa ainda, assim. Eu acho que a gente também tem embora seja um estilo que não está tão em voga, assim, mas já teve momentos que esteve mais forte, o terror brasileiro, o quadrinho de terror brasileiro, tem uma cara muito brasileira, tem uma cara muito nacional, né? O tipo de coisas o tipo de temas que gera histórias, assim, já tem bastante tempo, né? Assim, você pega o desde os anos 60, desde que o Nico Rosso fazia quadrinhos de terror, que desenhava as histórias do Zé do Caixão, sabe? O pessoal da época da FEC, né? Da Espectro, das revistas editadas pelo Otacílio da Assunção, né? O material editado pelo Zala para The Art, né? Então acho que tudo esse quadrinho de terror brasileiro tem uma linguagem. De repente eu vou continuar falando aqui, eu vou descobrir que tem outros quadrinhos brasileiros que têm caras próprias, né? Em vários gêneros, né? Mas eu acho que, assim, talvez esses dois exemplos para mim sejam mais o humor e o terror, né? Embora a gente está vendo o desenvolvimento de várias linguagens, assim, que tipo, eu acho que ainda, principalmente dos 10 anos para cá, surgiu muita gente boa, surgiu uma turma que, num conjunto só, ela está desenvolvendo uma linguagem própria, assim. Talvez a gente ainda não tenha elementos hoje para dizer que linguagem exatamente é essa, né? Mas a gente talvez em pouco tempo a gente tenha, né?